Bom, sobre a consolidação da França como um Estado nacional moderno, a França é e sempre foi um dos países mais influentes da Europa, né? Que passou por um longo período de transformações, né? Que levou à consolidação do Estado nacional moderno. Isso ocorreu durante o final da Idade Média e início do Renascimento. E durante esse período o país passou por mudanças profundas no seu sistema político, econômico e social, obviamente. Mas que essas mudanças permitiram que a monarquia francesa se tornasse cada vez mais forte, mais centralizada e cada vez mais organizada, superando as divisões feudais que caracterizavam a Idade Média. E esse processo de construção do Estado francês, ele não foi simples, né? Porque a França enfrentou uma série de conflitos internos e externos, mas que esses conflitos, né, todas essas mudanças foram essenciais para o fortalecimento da monarquia francesa, né? E para a definição de uma identidade nacional mais clara. Mas mesmo assim, no final da Idade Média, o feudalismo ainda estava bem presente na Europa, né, com senhores feudais exercendo bastante a sua influência nas regiões do continente europeu, mas conforme o Renascimento foi avançando, a centralização do poder nas mãos das monarquias se tornava cada vez mais necessário para garantir a estabilidade e a unidade do reino. E a partir do século XVI, né, com os primeiros reis dinásticos, como Francisco I e Henrique II, a França começa a se firmar como um reino mais forte, com uma identidade nacional mais clara, assim, né? Esse período ele é marcado por grandes mudanças políticas, né, e sociais, obviamente, e com o enfraquecimento do sistema feudal, né? E com isso, o fortalecimento da monarquia e o crescimento de uma classe média urbana que começava cada vez mais a se distanciar da aristocracia tradicional, né? Então, o caminho para a França se consolidar como um Estado moderno não foi nada fácil, vendo que o país passou durante esse processo, né, com as diversas mudanças e conflitos que ocorreram nesse período, né, como guerras religiosas, disputas territoriais com outros estados europeus e uma luta constante para equilibrar o poder da monarquia, mesmo com as tensões internas. Continuando, nos séculos XVI e XVII, a formação e a consolidação do Estado Nacional na Europa foram impulsionados por uma série de eventos políticos, militares e sociais que ajudaram a centralizar o poder nas mãos dos monarcas e a estabelecer as bases para os Estados modernos. Um dos primeiros marcos foi o Tratado de Cateau-Cambrésis, em 1559, que pôs fim às guerras italianas entre a França e a Espanha, né? Esse tratado ele permitiu que a França pudesse se concentrar mais nas questões internas do reino, especialmente na centralização do poder, né? Com a paz interna, a monarquia francesa passou a focar em consolidar mais a sua autoridade. Isso foi um passo muito importante na construção do Estado Nacional. E durante esse período, a França enfrentava um grande desafio interno, que eram as guerras de religião entre os católicos e os protestantes, chamados huguenotes, né? E entre o final do século XVI e o início do século XVII, a França ela foi devastada por essas guerras que não apenas dividiram a população francesa, mas também ameaçaram muito a estabilidade do reino francês. E o ponto de virada disso tudo foi o Edito de Nantes, promulgado pelo Henrique IV em 1598,
e esse decreto ele garantiu liberdade religiosa para os protestantes, ajudando a pacificar o país e promovendo unidade na França, que era essencial para consolidar o poder da monarquia e criar as condições necessárias para a formação de um Estado. No entanto, a maior expressão da luta pela centralização do poder na França do século XVII foi o absolutismo do Luís XIV, chamado de Rei Sol. O Luís XIV ele teve um governo com poder absoluto, centralizando as finanças, o exército e a administração nas mãos do monarca. Ele acreditava que a sua autoridade era divina e inquestionável, com a sua famosa frase, o Estado sou eu. Essa frase ela resume muito da visão de poder absoluto do Luís XIV, né? Ele foi quem mandou construir também o Palácio de Versalhes, né? E ele não apenas consolida o seu poder sobre a nobreza, né? Ele centraliza ainda mais o poder, né? E também isso é um símbolo do poder e da riqueza do Estado. E esse absolutismo da França ele foi um modelo de centralização para outras monarquias da Europa na época. Simultaneamente com isso, ocorre a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, que ela envolve grande parte da Europa, né? Foi um dos maiores conflitos do século XVII, também um dos maiores conflitos do mundo. Embora esse conflito ele tenha começado com uma disputa religiosa entre os católicos e os protestantes, no Sacro Império Romano Germânico, a guerra logo ela se transforma em um confronto político e territorial entre as potências europeias da época, como a França, a Espanha, a Suécia e a Dinamarca. Essa guerra ela devasta grande parte da Europa Central, especialmente o Império Romano Germânico, que ela resulta na morte de milhões de pessoas devido aos combates, à fome e à peste, principalmente devido à fome e à peste que devastaram a Europa. E a luta ela também refletia as tensões entre as potências e uma ascensão, né, das potências contra as potências que já estavam estabelecidas. Essa guerra ela termina com a Paz de Westfália em 1648, que foi um tratado histórico que redesenha o mapa político da Europa, né? A Paz de Westfália ela teve um impacto profundo na formação do Estado Nacional, pois ele reconhece o princípio da soberania nacional, onde os estados passaram a ser considerados entidades independentes, com direito a determinar a sua própria religião e a sua própria política interna. Além disso, a Paz de Westfália ela enfraquece a autoridade do Sacro Império Romano Germânico e fortalece as monarquias centralizadas, como a França. O tratado também estabelece um novo equilíbrio de poder na Europa, né, com a ascensão das novas potências, como a França e a Suécia, e a diminuição da influência da Espanha. Esses eventos, né, como o Tratado de Cateau-Cambrésis, as guerras de religião na França, né, o conflito interno francês e o Dito de Nantes, o absolutismo do rei Luís XIV, a Guerra dos 30 Anos e a Paz de Westfália, foram eventos cruciais para a formação e a consolidação do Estado Nacional, porque eles ajudaram a fortalecer a centralização do poder, a reduzir as fragmentações internas e a promover a ideia de soberania estatal. Esse processo ele não apenas molda a política europeia, mas também ele estabelece as bases para todos os estados modernos, nos quais o monarca ou o governante do reino ou do país tem a autoridade central e o Estado ele é reconhecido como uma entidade soberana com seus próprios limites e leis. Olá a todos, me chamo Gabriel Moreira, sou estudante do curso de Relações Internacionais do segundo período da Faculdade Unila Salle no Rio de Janeiro e vou ficar responsável por transcorrer um pouco do século XVIII na França, mencionando aí a partir da sua formação como Estado Nacional moderno. Indo um pouquinho antes, vale citar, já que falei do nome
da instituição. No século XVII, o nascimento do santo São João Batista de La Salle, que teve uma grande influência, né, até mesmo nos dias de hoje, como podemos notar, na educação, não só francesa, como no mundo todo, aqui mesmo no Brasil, ele que foi um sacerdote e grande educador francês, que nasceu em 1651 e veio a falecer em 1719, que é natural da cidade de Reims, na França. Indo um pouquinho mais à frente, né, já que citamos aí a grande influência da religião, sobretudo a Igreja Católica na França, vale citar que, em paralelo a isso, tivemos a corrente filosófica, né, intelectual do Iluminismo, né, que teve até uma certa base do renascimento cultural, artístico e intelectual ali na Europa e até mesmo, né, principalmente em boa parte da Itália, né, em cidades como Florença, Roma, Gênova e entre outras. O iluminismo, né, que surgiu de maneira muito forte no século XVIII e que contou com grandes pensadores. Podemos citar Voltaire, Rousseau, Montesquieu, John Locke, que foram cruciais para o desenvolvimento do pensamento e até mesmo na ruptura de certos paradigmas da sociedade, não só francesa, né, mas com o mundo afora na época. O iluminismo que se pautava, né, na razão, no cientificismo, até mesmo em paralelo a questões tradicionais envolvendo o regime monárquico absolutista e até crenças também da Igreja Católica. O iluminismo que pregava fortemente, né, questões envolvendo a liberdade individual, tanto de expressão como no agir, a divisão dos três poderes em legislativo, judiciário e executivo e vários outros pontos no desenvolvimento ali da sociedade e não à toa, né, agregou muito de maneira tecnológica. E é claro que a influência do iluminismo foi muito grande no decorrer do século, dos anos, sendo importante não só para a Revolução Francesa, né, como independências na América Latina, e também na Revolução Americana que desencadeou na independência dos Estados Unidos. Ao chegar aí sim sobre a Revolução Francesa, né, o ápice da história da França, a gente tem um contexto social muito conturbado, né? Onde a gente vê uma população totalmente insatisfeita com a desigualdade social, miséria, fome que assolava a própria população. E em paralelo a isso, você vê nobres, né, um alto clero também, se aproveitando, abusando de privilégios, enquanto o povo também pagava por altos impostos. Essa insatisfação foi crescendo fortemente e desencadeou ali no início da Revolução Francesa, na qual a França era governada por Luís XVI. Em 1789, na data de 14 de julho, a gente tem um grande marco simbólico, né, que é a queda ou tomada da Bastilha, uma prisão muito famosa na França, onde tinham presos políticos também, e que o povo acabou libertando esses presos, né, sendo um grande ato de rebeldia, de revolta mesmo do povo com tudo que estava acontecendo ali na França em relação a atitudes ali da grande nobreza, né, do monarca. E então você tem o início da Revolução a partir disso, e nos primeiros momentos você tem, né, assembleias nacionais sendo convocadas entre os três estados, e também você vê uma radicalização, uma pressão mais forte da sociedade contra o regime monárquico. Até que em 1792 isso se agrava. Luís XVI decide fugir da França por se sentir ameaçado, mas é descoberto, é capturado e executado em praça pública, onde ele e sua família, né, Maria Antonieta, também sua esposa, são guilhotinados. Eis que
começou a ficar famoso por ser denominado o período do terror, né? Um período de forte radicalização liderado por Robespierre, um jacobino, né? Nesse período que você na Assembleia tinha divisão de alas à esquerda jacobinistas e à direita girondina. Então você tem ali alguns anos dos jacobinos no poder da França, um grande período, né, de radicalização, até que eles são depostos do cargo pelos girondinos através do diretório, né, um grupo ali que tira o poder desses jacobinos e até mesmo com ajuda de Napoleão, né, líder do exército francês, general. Os girondinos, então, assumem, até que em 1799 eles são depostos do cargo, né, máximo ali da França. Só que o jogo vira e Napoleão aplica o golpe do 18 de Brumário, tirando os girondinos, né, o diretório do poder da França. Ele assume de maneira provisória em 1799, ficando até 1804, quando de fato se torna imperador. Durante esses 5 primeiros anos, Napoleão faz um trabalho de muita reforma na França, um trabalho de base, investindo em educação, política, questões sociais, o que foi totalmente crucial para ser aclamado pelo povo, né, e ser muito bem visto como uma grande liderança. E aí sim, se tornando de fato imperador da França, né? Tem até uma questão muito curiosa, na qual no período era muito comum que o Papa, né, desse a coroa, né, coroasse o imperador, o monarca da época, e o Napoleão pegou das mãos do próprio Papa, né, a coroa e pôs em sua cabeça. Napoleão deixou sempre bem claro que era um líder muito audacioso, né? Então começou seu plano muito ousado de conquistar e exercer a sua influência territorial na Europa. Então ele avança, né, o seu poderio militar sobre a Europa, né, com suas tropas militares. Vale destacar a Batalha de Austerlitz em 1805, uma das suas maiores vitórias militares. E ele, logicamente, teve várias outras vitórias, porém, indo bem mais à frente, a gente tem, né, o bloqueio continental que ele impõe à Inglaterra, né, seu principal rival durante o período de seu império, e a Inglaterra, que era uma forte parceira comercial de Portugal, onde isso culmina, consequentemente, na vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Mas aí é uma outra história. Enfim, em 1813, Napoleão perde a Batalha de Leipzig. Em 1812, né, um ano antes, perde também na Rússia. Então, o seu império já começa a declinar, pois a Europa cria uma grande coalizão, né, com suas potências para derrotá-lo. Em 1814, ele é de fato derrotado, é exilado na ilha de Elba, ou seja, é deposto do seu cargo de imperador francês. E então você tem o Congresso de Viena, né, ali formado também com grande influência da Santa Aliança, né, Prússia, Rússia, Áustria, potências da época, de reorganizar o mapa europeu, né? Já que foi bastante desconfigurado pelo Império Napoleônico. Só que Napoleão, ousado, consegue sair da ilha de Elba, retorna à França e, como era um líder muito aclamado não só pela população, mas como grande parte da ala militar, né, do exército francês, ele consegue retornar ao poder da França, tirando Luís XVIII, irmão mais novo, né, de Luís XVI, do poder, reassume o cargo de imperador, na qual fica apenas 100 dias quando é derrotado na Batalha de Waterloo, novamente, né, a Santa Aliança, a Inglaterra também, exercendo aí a sua força contra o Império Francês. E ele aí é de fato, né, exilado mais uma vez, não conseguindo retornar mais, e dessa vez na ilha de Santa Helena, na qual vive
até o fim de sua vida em 1821, né? Por falar na Batalha de Waterloo, né, tem esse livro aqui que ilustra bem, né, essa batalha e até antecedentes também. E claro, né, ao falar de Napoleão, né, tem que ser uma grande história para ilustrar sobre esse grande personagem imperador que a França teve. Meu nome é Felipe Soares, eu vou falar um pouco sobre a restauração da monarquia, a Revolução de 1948 e a Segunda República. Tá? Após a queda de Napoleão em 1815, a monarquia foi restaurada na França, mas era instável. Em 1848, o povo insatisfeito com desigualdade e falta de democracia se revoltaram, né, levando à queda do rei Luís Filipe. Com isso foi proclamada a Segunda República, que trouxe ideias de liberdade, igualdade e direitos sociais, mas também enfrentou muitos conflitos políticos. E sobre a guerra da Prussiana e Terceira República, foi em 1870, a França perdeu a guerra contra a Prússia, né, que liderava em 1870 a unificação da Alemanha. Essa derrota foi humilhante e levou à queda do imperador Napoleão III. Com isso, a Terceira República foi criada, né, trazendo um governo mais democrático. Politicamente, ela consolidou a ideia de república na França, mas socialmente enfrentou desafios como desigualdades e movimentos revolucionários. Esses eventos foram cruciais para mudar o sistema político da França, como conhecemos hoje em dia. Né? E é isso aí. Valeu. Bom, eu irei falar sobre os acontecimentos na França no século XX, que foi quando a França teve um papel central, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, enfrentando enormes desafios e grandes perdas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o país fez parte da Tríplice Entente, que era Inglaterra, Rússia e a França, contra a Alemanha e os seus aliados. Grande parte da guerra foi travada em solo francês, com batalhas devastadoras como a de Verdun e a do Somme, que deixaram milhões de mortos e destruíram vastas áreas do território francês. Após 4 anos de combate, a França emergiu como a vitoriosa da guerra, ao lado da Inglaterra e Rússia, mas profundamente abalada, com muitas perdas humanas, econômicas e destruição em várias regiões. Então, em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs severas sanções contra a Alemanha, que pós a assinatura do Tratado de Versalhes, deixou tensões que contribuíram para o próximo conflito. Na Segunda Guerra Mundial, a França novamente enfrentou a Alemanha, mas dessa vez foi rapidamente derrotada em 1940 durante a Blitzkrieg. O país foi dividido, com parte ocupada pelos nazistas e outra administrada pelo regime colaborarista de Vichy. Durante a ocupação, houve uma forte resistência francesa, enquanto o general Charles de Gaulle liderava os esforços da França livre no exílio. A libertação começou com o desembarque dos aliados na Normandia em 1944 e a França foi gradualmente retomada. E após o término da Segunda Guerra Mundial, apesar de sair vitoriosa, o país perdeu influência global, sofreu com o impacto de ocupação e precisou se reinventar politicamente. A experiência das duas guerras também motivou a França a desempenhar um papel mais ativo na construção da União Europeia, buscando evitar novos conflitos no continente europeu. Bom, e após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Guerra da Indochina, que foi um dos conflitos mais marcantes do processo de descolonização enfrentado pela França no século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, a França tentou retomar o controle sobre sua colônia na Indochina, que é composta pelo Vietnã, Laos e Camboja, mas encontrou forte resistência liderada pelo Viet Minh, movimento nacionalista e comunista sob a liderança de Ho Chi Minh. O conflito foi brutal, marcado por batalhas intensas e ações de guerrilha. Apesar do apoio financeiro e logístico dos Estados Unidos, a França sofreu uma derrota decisiva na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, levando o fim do domínio francês na região. Os acordos de Genebra dividiram o Vietnã em dois, marcando o início de novas tensões que culminaram na Guerra do Vietnã. E logo após a Guerra da Indochina,
ocorreu a Guerra da Argélia, que foi uma das mais traumáticas para a França, pois envolveu uma luta pela independência de uma colônia que muitos franceses consideravam parte integral do território nacional. O conflito após o exército francês a movimentos nacionalistas argelinos liderados pela Frente de Libertação Nacional, FLN. A guerra foi marcada por violência extrema, incluindo tortura, massacres e repressão severa por parte dos franceses, bem como ataques terroristas do FLN. Internamente, a guerra dividiu a França, quebrando crises políticas e sociais que culminaram no colapso da Quarta República e na ascensão de Charles de Gaulle ao poder. Em 62, os acordos de Evian levaram à independência da Argélia, marcando o fim de um capítulo doloroso para a França e o colapso de seu império colonial no norte da África. Esses dois conflitos evidenciam as dificuldades e os traumas associados ao fim do colonialismo francês, deixando marcas profundas na política e na sociedade do país. Olá, eu sou o Antônio Jefferson e eu vou falar de França contemporânea. Sobre a França contemporânea, ela tem um papel central no cenário global inquestionável e equilibra sua história rica com os desafios do mundo moderno, como por exemplo nos atentados terroristas desse século. Tiveram aqueles ataques de 2015 que marcaram a sociedade, tipo os atentados ao Charlie Hebdo de 2015 e ao Bataclan. Os episódios trouxeram à tona vários temas na política francesa, tipo segurança, liberdade de expressão e convivência multicultural, testando a resiliência da democracia francesa. Inclusive foram os maiores ataques terroristas do século na Europa, superando o ataque de Madrid no início do século. Sobre os movimentos sociais, teve todos os protestos dos coletes amarelos que começaram em 2018, ilustraram tensões. Tá aí até hoje, de 2018 até hoje. Tiveram tensões sociais e econômicas recentes. O movimento que se originou pelo aumento no preço do combustível se tornou um símbolo de demanda por justiça social e participação popular, destacando a força da mobilização civil na França. A relevância da França na União Europeia e no mundo como uma das maiores economias tem uma influência significativa em questões como clima, política externa e direitos humanos. O país também é reconhecido por sua liderança diplomática. É um dos líderes da ONU. E especialmente em iniciativas de cooperação internacional e defesa da paz. Conclusão. A trajetória histórica da França, desde a Revolução até a contemporaneidade, é marcada por eventos que moldaram não apenas o país, mas também como o mundo. Cada marco histórico contribuiu para a construção da identidade francesa, pautada como o lema diz, liberdade, igualdade e fraternidade. O impacto global ultrapassou fronteiras, inspirou movimentos revolucionários, avanços culturais e debates sobre direitos humanos em todo o planeta. A sua história é um exemplo de como um país pode transformar desafios em um progresso. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que essa apresentação tenha reforçado a relevância de estudar a história. Compreender o passado é essencial para valorizar o presente e construir um futuro melhor.